Olá! Oi, a gente já começa um vídeo aqui convidando você para sentar aqui na nossa cama e conversar um pouco com a gente. Aproveita também, já curte aí o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito e Ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. não esquece também de, se você achar interessante, lembrar de alguém, mandar esse vídeo também para alguém. A gente queria conversar um pouco com você hoje sobre vida na estrada. Questões financeiras envolvendo isso. Eu sei que assim, é um negócio que é muito, mas de muita curiosidade pra muita gente. É uma das perguntas que muita gente faz, né? De como consegue dinheiro na estrada. Eu sei que é uma coisa que chama muita atenção das pessoas e elas querem saber, porque, poxa, a gente já falou em outros vídeos, né? Que a gente largou os nossos empregos e tudo mais. É bom de ressaltar, antes de tudo, que a questão de finanças na estrada é uma coisa muito particular, né? Cada experiência é uma experiência diferente e cada viajante vai contar dele pra você. A gente tá aqui pra contar a nossa, né? E assim, tem gente que trabalha de forma remota, né? Tem um salário fixo, um emprego, né? E carteira tipo assinada. assim, exatamente, é SLT ainda, mas ainda assim Consegue fazer o home office. Isso. Assim, pra gente, a gente acha que não é interessante, assim, no nosso caso, porque a gente vê assim ainda como meio que uma prisão, né? Porque a gente encontrou pessoas, né, na estrada que tá dessa forma. Mas assim, a pessoa acaba tendo ali aquele horário, né, certo, que ela tem que estar trabalhando, e aí ela tem poucos momentos no dia que ela consegue curtir alguma coisa, ela tem que aproveitar o final de semana pra ir, pra fazer coisa, às vezes pra se deslocar também, ela só dá pra se deslocar no final de semana. E tem que se preocupar o tempo todo de estar com a internet, né? Né, tem que ter internet Você não pode ir pra todo. locais muito remotos e às vezes um lugar paradisíaco acaba sendo meio remoto, né? Gente, não sei se dá pra vocês verem a Jujuba aqui, mas ela tá aqui participando do vídeo com a gente. Mas enfim, voltando, tem um lado bom também disso, claro. Né? Porque às vezes a gente olha e pensa, poxa, a pessoa tá um pouco mais tranquila, porque ela tem ali o dinheiro do mês garantido. É uma preocupação financeira bem mínima, né? Assim, né? Olhando... Como eu falei, cada experiência é particular, mas hoje se a gente tivesse um valor fixo que entrasse, ia ser muito mais tranquilo. Seria muito bom, né? A gente ia ficar super feliz, mas é aquela coisa, tem prós e contras. Quando a gente pesa na balança, a gente prefere ficar com o que pra gente é pró, né? Sim, exatamente. Aí, ó, tem pessoas que não têm um emprego fixo, mas são freelance, então trabalham ainda com internet somente e fazem serviços, prestam serviços pela internet, né? Isso. Tem aquelas pessoas também que conseguem ganhar dinheiro com a internet através do conteúdo que elas geram. E isso, nossa, seria muito incrível também, mas não é uma coisa que a gente vê como sendo possível por agora, né? Exatamente. Nesses próximos anos, assim, até, né? A gente tá buscando isso, claro, né? Seria muito interessante pra nós. Teria que ter muito... Tipo assim, por exemplo, gente, a gente não monetiza ainda aqui no YouTube. A gente não ganha nada com o YouTube, né? A gente é muito pequeno ainda pra isso. Mas a gente não monetiza ainda em 19 de junho de 2023. Quem sabe, gente? Pelo menos em questão de inscritos, estamos quase lá. Estamos quase alcançando os 1000 inscritos necessários. Mas agora a gente precisa de muitas horas ainda. Mas enfim. E tem a outra forma de você ganhar dinheiro na estrada. Isso assim, falando de uma forma mais resumida, né? Uma outra forma de você ganhar dinheiro na estrada também é através de vender alguma coisa, né? Então tem gente que vende pulseira, tem gente que vende artesanato, tem gente que faz tatuagem, tem gente que vende brigadeiro, ou alfajor, algum outro doce, né? Alguma outra comida, assim. A gente já vendeu fotos e tudo mais. Então são várias as formas de ganhar dinheiro na estrada. Eu falei. Você falou? Eu não... Desculpa. Mas tem várias formas de você ganhar dinheiro na estrada. Porém, é muito fácil falar isso, né? Nossa, tem várias formas de ganhar dinheiro na estrada. E quando a gente tava ainda... antes de sair, né? Que a gente ainda tava na nossa cidade...
perguntavam muito pra gente. Como eu falei, é realmente um assunto de muita curiosidade para as pessoas, né? Perguntavam muito pra gente. E a gente sempre falava, tipo assim, a gente vai vender os brigadeiros, que a gente já fazia. Uhum. E se precisar, a gente vende qualquer outra coisa. A gente faz artesanato, a gente vende caipirinha na praia. Alguma coisa a gente vai vender. Qualquer coisa, a gente para nos lugares, fica um pouco mais de tempo, trabalha, levanta dinheiro, né? Trabalhar nos lugares mesmo, assim, com empregos ou subempregos e vambora, né? Mas agora a gente, né, depois de quase 4 meses de estrada, a gente tem mais uma noção do que é possível, do que não é, e do que é bom pra gente e do que não é bom pra gente. Exatamente. É aquela coisa, né, gente? A gente tem que estar avaliando tudo, os prós e contras das coisas que vão acontecendo. E eu tenho meio que uma filosofia, assim, de vida, que é você sempre tem que pagar um preço para as coisas. Você tem que só escolher qual o preço que você vai querer pagar. Sim. Então, a gente vai olhando isso, né? O que a gente tá disposto, o que a gente não tá disposto dentro da nossa vida. E aí cada pessoa tem que fazer também as suas avaliações quando tá assim vivendo assim na estrada e dependendo de dinheiro assim dessas formas e enfim. Então, pra gente, quando a gente ia sair, a gente olhou e pensou assim, cara, vai ser muito complicado de fazer brigadeiro ali dentro da van, né? Olhando assim todo o rolê que era pra fazer numa casa mesmo e tal. Tinha toda essa questão, a gente pensou, nossa, o tempo que isso vai gastar também pra gente. Às vezes a gente pode... gasto com água, porque tem que lavar muita louça. E tipo assim, gás. Cara, quem mora no motorhome sabe que água é um negócio que você tem que estar ali... Controlando, cara, porque nem sempre é fácil... dependendo de onde você tá, de você ir e reabastecer sua água. Tem lugar que, tipo assim, é muito fácil, você não precisa nem se preocupar com isso. Mas tem lugar que não. Então, a gente aqui, por exemplo, né, neste momento, a gente tá num lugar que a gente não tem acesso fácil à água. Se a gente precisar de água, a gente tem que se locomover até um posto de combustível pra conversar com o frentista, pedir pra ele pra gente encher a nossa caixa d'água, né? Então, a gente vai tentando controlar ali a nossa água pra... E por conta disso a gente pensou, vamos ver se a gente consegue uma outra coisa pra não precisar fazer o brigadeiro? E aí foi quando surgiu as fotos, que é uma ideia muito boa e que em São Paulo a gente ficou alguns meses trabalhando com as fotos para testar, ver se na estrada a gente ia dar conta, se ia ser bom. E foi muito bom, porque as fotos têm uma vantagem muito grande que a Bianca falou, não só do tempo de preparação, né? Você não tem um pré antes das fotos, você só sai com as suas coisas, você vai tirar foto. Você tem o filme. Exatamente, você tem o filme e você imprime. Fora isso, tem a questão do gás que a gente economiza, da água que a gente não precisa gastar tanta. E, bom, a única coisa que a gente gasta é Google, né? O que vai ter que gastar de qualquer jeito. Exatamente. E a gente viu muita vantagem nisso, né? É um custo que, por mais que seja um custo um pouco mais alto do que o brigadeiro para produção, mas o custo humano, né? Você botar na ponta do lápis, a gente ganha muito tempo. A gente pode dedicar mais tempo ao nosso desejo de começar a monetizar pela internet e tal, né? A gente pode dedicar mais tempo nisso. Porque ainda tem isso, né? Não é só o nosso trabalho na rua, digamos assim. Tem todo o trabalho na rede social, né? Pra estar fazendo esse vídeo, pra depois editar ele, pra ter uma ideia, né? De conteúdos pro Instagram, pro TikTok e tudo. É um negócio que tem um gasto de tempo muito grande também, né? Sim. E com as fotos isso seria legal, porque a gente tem isso, o brigadeiro, só o tempo de produção já é um tempo alto. Sim, e quando a gente sai para vender brigadeiro também, né, isso toma tempo do dia também, né, às vezes mais do que a foto. Então a gente acabou que optou
pelas fotos, por todos esses motivos, que pra gente pareceu muito vantajoso, porque lá em São Paulo, em Osasco, onde a gente morava, era muito interessante pra gente. A gente ia muito bem, a gente tinha um valor interessante que entrava, né? Então, não era um lugar turístico e a gente pensou, nossa, quando a gente for pra estrada, gente, isso vai ser maravilhoso, porque vai ter né? muito turista sempre gosta de foto. As pessoas E vão... a gente até fez testes nas praias em São Paulo, em locais turísticos, né? A gente desceu pro litoral e foi muito legal. Então a gente falou, poxa, então vai ser tranquilo na estrada. A gente trabalha todo dia um pouco, né? E a gente só precisa de um valor X, que era, nesse caso, era R$ 200 por dia, e a gente conseguiria viver com tranquilidade, né? A gente não ia se preocupar com questões financeiras. Mas aí que a gente saiu, né? Foi já pro Rio de Janeiro. E no Rio, assim, já foi o nosso primeiro baque, né? Um lugar que a gente achou que ia ser muito fácil de vender, muito tranquilo. Foi extremamente difícil. Foi. Cara, a gente foi muito mal recebido pelos gringos, assim, principalmente. Mas não só os gringos, né? As pessoas também, né? Dos estabelecimentos. Nossa, e assim, a gente andava muito. Gente, nossa, mas a gente andava muito pra vender, tipo assim, 10 fotos. Um dia inteiro andando pra vender 10 fotos. E assim, gente, a gente sabe que 10 fotos a R$ 12 é mais do que muita gente ganha num dia de trabalho. Só que não era a nossa realidade, né? Ainda mais que assim, na estrada tem um dia às vezes que você tá se locomovendo, que você não vai conseguir trabalhar, né? Às vezes a gente ia conhecer alguma coisa, então... O dia que a gente tinha pra trabalhar, né? Que a gente ia trabalhar, era uma coisa que, tipo assim... E o tempo, gente, de verdade, que a gente ficava... Pro que a gente tava acostumado, tanto vendendo brigadeiro quanto vendendo as fotos na nossa cidade, era um negócio, assim, surreal. Que a gente olhava e falava assim, não dá. Não... Gente, mas a gente foi tentando. Nossa, cada lugar a gente procurava lugares novos. Não só turistas, mas as pessoas da própria cidade e tudo. E a gente ia vendo que, assim, não tava indo, sabe? Não tava indo. E aí a gente contava com o dinheiro que a gente já tava acostumado a fazer. Sim. E isso foi virando uma bola de neve, porque a gente não tava conseguindo arcar com as nossas despesas ali, né, já. E aí tem parcelamentos ainda que a gente ainda estão correndo, né? Que a gente precisava arcar, né? Com essas despesas que a gente tinha feito e com a promessa, né, de que a gente ia pagar, porque a gente realmente, se não tivesse mantido o nosso plano, a gente teria conseguido pagar tudo certinho. Mas assim, a maior questão mesmo é que se você for ver que os gastos que a gente tem na estrada, né? Com gato, no nosso caso, com alimentação e combustível. E às vezes uma manutenção ou outra da van. E aí você tem que pensar, poxa, preciso ter uma graninha pra manutenções, né? Se acontecer alguma coisa, precisar de um mecânico, alguma coisa assim. E aí, com o dinheiro que a gente tava conseguindo fazer com as fotos, muitas vezes não tava cobrindo esse básico. E assim, o diesel é uma questão que tudo vai depender do quanto que você vai rodar. E às vezes... E da condição da estrada também. Se for uma estrada, você tem que parar muito, e se passar por muita cidade. Muita lombada, muito buraco, que daí você diminui, troca marcha, Trânsito. não sei o quê. E aí isso tudo vai piorando, né? E aí o que acontece? Às vezes assim, mas por que vocês estão continuando? Não fica um tempo mais no lugar? Porque às vezes satura, você tá vendo que aquele lugar não tá indo, a galera não tá recebendo bem. A gente pensa assim, pô, vamos pro próximo, porque no próximo a gente talvez consiga ir melhor, né? Às vezes lá tem mais turistas, tem mais oportunidades, às vezes você tá numa cidadezinha pequena e coisas assim, né? E aí, você só vai conseguir trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, olha lá, né? Porque tem isso, às vezes o movimento da cidade o movimento da cidade é só mais perto do final de semana e no final de semana. Então são todas essas coisas que, poxa, e aí você vai se deslocando, né? Vou pra uma próxima cidade, lá talvez é maior, lá talvez o recebimento vai ser melhor, e aí é combustível que você tá gastando, às vezes um pedágio e tudo mais. Então, quanto que você gasta de combustível no mês? Não dá pra saber, porque tudo isso vai depender do quanto você vai rodar, né?
se você vai rodar muito, se você vai ficar mais tempo num lugar, igual a gente tá em Caruaru já há 2 semanas. Então, 2 semanas sem gastar combustível. Só que anteriormente, em uma semana a gente gastou, sei lá, R$300 de combustível. Pelo menos. Pelo menos. Em uma semana, né? Pra fazer um deslocamento de Piranhas até chegar aqui. Então, isso tudo vai depender disso também, né? E aí, às vezes, se você coloca na ponta do lápis, cara, se você faz R$1.000 por semana, às vezes vai ser pouco, né? Dependendo da proposta sua de viagem e tudo mais. E ainda tem a questão, pra quem tá produzindo conteúdo, de que você precisa ter conteúdo também, né? Sim. Você precisa... Se você for no lugar só pra você estar lá, você não vai produzir conteúdo, você tem que conhecer as coisas, você tem que ver o que tem pra fazer, e às vezes você tem que desembolsar pra isso. E às vezes também, poxa, a gente tá aqui nessa proposta, né, de conhecer os lugares, de estar viajando, disso, aqui. Às vezes a gente sente falta também, né, de estar fazendo um passeio, um negócio, enfim. Porque não adianta viver pra trabalhar também, se a gente saiu dessa vida justamente... Fica complicado pra parar de viver pra trabalhar. Só isso, exatamente. Aí a questão se as fotos dessem né, quando a gente saísse pra vender, a gente conseguisse vender bem, a gente não precisava trabalhar tantos dias, né? Só que o problema tava sendo que a gente tava trabalhando muitos dias pra não entrar quase nada também. Aí a gente começou a meio que pirar, né? Poxa, o que a gente faz? As últimas semanas... Artesanato, a gente faz alfajor, será que volta pro brigadeiro? Será que a gente vai conseguir fazer o brigadeiro aqui dentro dessa van? E aí, Foram várias semanas, né? Ou mais de um mês, eu acho, a gente discutindo, debatendo e voltando nessa ideia, e repensando e refazendo. E a gente pensou, gente, de tudo, assim, tudo que a gente pudesse fazer. Uma das coisas até que aí a gente já abre aqui pra você, né, é que o pessoal que tá ali mais no Instagram com a gente sabe, é que a gente tem um Apoia-se, né, que é uma forma do produtor de conteúdo, assim, né, conseguir pessoas conseguir o apoio mesmo de outras pessoas, como o nome mesmo da plataforma já diz. Então as pessoas podem ali te apoiar. Você, no nosso caso, se a pessoa apoia a gente, ela tem uma vantagem também, que é de estar no nosso grupo de melhores amigos. Então, a gente acaba tendo ali, né, uma proximidade maior, a gente conta coisas ali com mais detalhes, né, a gente conta antecipadamente o nosso roteiro, planos e sensações que a gente tá tendo dos lugares, das coisas, né. A gente abre ali, mais, né? Porque ali é um ambiente um pouco mais seguro, assim, também, né, e tal. Dá pra ter mais detalhes e coisas assim. Que às vezes no Instagram você tem um pouco de medo de falar, nossa, tô em tal lugar, né, assim, né, em tempo real, digamos assim, né, sem nenhum delay, coisa assim. Então fica aí o convite, né, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí o link do Apoia-se. Se você gosta do nosso conteúdo e quer apoiar a gente e fazer parte dos nossos melhores amigos também, essa oportunidade, né? E fica aí o convite, né? Nos Melhores Amigos também dá pra você interagir com a gente, falar e tal, de forma legal. Mas aí foi isso, né? A gente começou a pensar, poxa, mano, gente, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente não quer ter que voltar, a gente não quer parar, não quer ficar muito tempo parado num lugar. E aí foi posto à prova aquilo que a gente tanto falava quando as pessoas perguntavam pra gente, mas como que vocês vão viver na estrada se vocês não trabalham? A gente vai vender o que tiver pra vender, a gente vai fazer o que for. E aí a gente se viu tendo que voltar a fazer o brigadeiro. Que tinha que tentar, né? Pelo menos. Sim, a gota d'água, assim, foi... Eu saí pra vender aqui num shopping, na cidade onde a gente tá, que é Caruaru. Dentro desse shopping, um dos lojistas denunciar que eu tava vendendo as fotos lá dentro do shopping, né? A gente sabe, a gente entende completamente, né, que as administrações dos shoppings, elas não permitem ambulantes dentro do shopping, claro. Só que assim, a gente sabe também que os lojistas e quem trabalha em shopping conhece, cara, sabe que assim, os lojistas, eles convivem com pessoas que passam o tempo todo vendendo coisas para eles. É só agir com discrição. E é como eu sempre faço, a gente veio de São Paulo em todos os shoppings do Brasil até aqui,
trabalhando assim, né? Acontece que uma das pessoas denunciou pra administração, ligou pra administração do shopping pra falar, avisar que eu tava lá. E não é nenhuma questão de estar atrapalhando o trabalho da pessoa, Claro porque que você não. não tá vendendo pra cliente, você tá vendendo pro lojista mesmo, né? E o Miguel toma sempre muito Muito cuidado. cuidado pra não falar enquanto ele tá trabalhando, tipo assim, atendendo alguém, né? Espera sempre quando a loja tá vazia, Se a loja tá vazia, eu nem entro na loja. se ela não está vazia, né? Isso, Você isso. nem entra na loja. Então, sempre tem esse cuidado. Se entra um cliente, fica ali num cantinho, espera, tudo. Então, assim, a gente nunca teve problema em lugar nenhum, gente, nenhum. E foi uma surpresa muito desagradável isso ter acontecido aqui. Por a gente imaginar que no Nordeste tem toda essa questão de Receptividade. recepção, né? De, poxa, as pessoas são tão calorosas e tal, né? Foi um baque, assim, Sim. bem grande pra... E levando em consideração que a gente tá emocionalmente abalado, porque a gente perdeu a Amora 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, né? As vendas não indo bem, As vendas não né? indo bem, a gente cada vez mais, a gente perdeu cartões, porque não deu conta de pagar, o cartão tá lá vencido, né? E a gente tá com e aí toda essa questão emocional virando uma bola de neve, né? E aí chega uma gota d'água dessa, que pra mim foi a gota d'água em relação às fotos, que eu falei, cara, não consigo mais. Mas talvez assim, foi a gota d'água de uma coisa que tava. Porque a recepção das fotos aqui mesmo não foi legal mesmo. As pessoas trataram de uma forma bem fria, assim, diferente até do que a gente tanto esperava como a gente estava acostumado a receber em outros lugares. Então, e aí já com todo esse problema, né, de tipo assim, poxa, tá complicada a questão financeira, será que a gente vai ter que parar e coisa assim? Mas é aquela coisa, é o nosso começo, né? A gente tem 3 meses na estrada, então a gente tá se adaptando e vendo que, cara, as possibilidades. E a gente voltou pro brigadeiro. Então essa semana que passou foi uma semana que a gente fez brigadeiro, vendeu brigadeiro durante a semana. E, cara, foi incrível. As pessoas, assim, lógico que a gente já sabia fazer, então pra gente foi um pouco mais fácil. Mas assim, a galera recebeu muito bem. Muito, muito. A sensação é de que no imaginário das pessoas, a energia que eu recebo, tá? De que no imaginário das pessoas, quando eu saio vendendo foto, eu sou menos esforçado do que quando eu saio vendendo brigadeiro. Então parece que eu sou mais batalhador. A impressão que eu tenho de como as pessoas recebem é: quem tá vendendo brigadeiro é batalhador. Quem tá vendendo foto é mais playboy, assim, né? Tá mais brincando, né, de trabalhar, sabe? O que não é verdade, né? A gente tá tão lascado com um ou com o outro. Mas é um exemplo de como o brigadeiro foi bem recebido aqui e como tem sido muito mais fácil. Por mais que o brigadeiro seja menos discreto, por mais que o brigadeiro seja menos simples, né, de você carregar do que uma impressorinha desse tamanho, tá mais gostoso, mais divertido e mais leve você sair com brigadeiro do que você sair com uma maquininha de fotos. E a gente voltou pro brigadeiro e a gente tá bem feliz por toda essa receptividade das pessoas e do retorno financeiro que você tá trazendo pra gente. E aí a gente pensou, cara, vamos abrir isso pra galera também, né? Vamos contar lá no YouTube. Porque, poxa, eu sei que tem muita gente que tem o sonho, né, de viver na estrada, de viver de forma nômade e tal. E assim, a mensagem mais profunda, talvez, que a gente poderia passar aqui é que, cara, vai ser muito difícil, né? Vai ser muito complicado, mas, assim... Ainda mais se você passar por isso numa fase de adaptação a essa vida. A gente tá passando bem assim. E a gente conhece outras pessoas também que estão aí nessa, mas eu acho que uma hora a gente encontra o nosso caminho, né? A gente achou que o brigadeiro seria inviável aqui dentro. E aí a gente teve a surpresa de ver que não, que dá muito certo, sabe? A gente consegue. A van vira um caos, assim, sabe? Na hora que tá fazendo, né? Com todo o cuidado que a gente tem que fazer, tirar o máximo de coisas que pode do caminho pra deixar tudo livre, bem limpinho pra gente fazer tudo que a gente tem que fazer.
Mas dá certo, a gente tem espaço, que era uma coisa que a gente achou que não teria, sabe? A quantidade de massas é muito diferente do que a gente fazia antes, então a gente tem conseguido guardar elas e deixar elas descansar e tudo. E assim, a gente tem encontrado o nosso jeitinho, né, de sobreviver não, né, mas assim, de conseguir tocando o nosso projeto na estrada e tudo. Mas a gente precisou dessa adaptação, né, desse desequilíbrio, assim, de ficar com essa coisa toda. Pra gente se reequilibrar. Pra gente se reequilibrar, achar o nosso... Sabe o que aconteceu também? A gente esqueceu uma coisa que a gente já sabia. E a gente sempre falava isso pras pessoas. A gente já tinha descoberto isso e a gente esqueceu. Que a gente é quem coloca o nosso próprio limite. E quando você esquece isso, você tem muitos empecilhos, né, na sua vida, né? E aí a gente se limitou, né? Isso que o Miguel falou é bem real. A gente se limitou, a gente colocou limites na gente do brigadeiro, porque a gente relutou muito, a gente via... Olha, desde quando a gente tava em Aracaju ainda, a gente tá nessa, vamos voltar pro brigadeiro, a gente passou por Piranhas, por Maceió, por Maragogi, pra chegar aqui em Caruaru. Ficar uma semana tentando no brigadeiro, tentando na as foto fotos ainda, pra daí sim pegar o brigadeiro, porque a gente tava limitando a gente de tipo assim, cara, não vai dar pra fazer aqui. Não vai dar pra fazer aqui. Aí a gente, na hora que a água bateu na bunda de um jeito que assim, olha, ou a gente se afoga. Aí a gente foi e fez o brigadeiro e viu que realmente dava, sabe? Então, assim, são tentativas e erros. O que a gente não pode fazer é desistir, né? A gente tem que estar ali persistindo até o último suspiro. E é isso, cara. Na estrada não vai ser diferente. A gente tem, claro que tem muitas pessoas que têm uma reserva de emergência, assim, faz todo um negócio, assim, né, anos trabalhando e tal. Incrível se a gente pudesse ter pra estar na feito estrada. Isso. E realmente, seria mesmo, só que assim, ou a gente, assim, perdia toda a nossa sanidade mental, ou a gente fazia isso, porque se a gente tivesse que esperar 2, 3 anos trabalhando pra juntar uma grana pra poder ir pra estrada... Eu não conseguiria, entendeu? Foram 2 anos construindo já, que já foram difíceis. Foi um processo muito duro, muito difícil pra gente, de muitas mudanças na nossa vida. E cara, que legal que tem gente que consegue, que bom. Se você puder, se você tem a oportunidade, se você consegue, eu aconselho, faz isso, vai ser um mais leve, vai tal. Só que assim, também uma coisa é certa, uma hora o dinheiro acaba, e aí você vai ter que se virar. Ou nesse período que você tá na estrada, você já vai ter que começar a se virar. Mas assim, a gente conhece outras pessoas que também, né, tiveram assim a mesma coragem ou loucura que a gente de sair assim, que também aos pouquinhos elas vão se virando e vão indo, entendeu? A questão é essa, a gente tem que estar disposto, né, a lutar por esse sonho, né, pensando que assim, não vai ser fácil, você vai ter que ir, né, sempre atento a essa questão dos seus limites, pra você não se limitar e ter em vista várias oportunidades e horizontes e coisas, deixar a mente assim aberta pra você se reinventar o tempo todo, sabe? Porque viver na estrada é isso, né? E se reinventando. Oportunidades, né? Formas de fazer as coisas, tem muitas formas. Mas você precisa encontrar a sua. Pode ser que a gente encontre mais pra frente pessoas que falem assim, cara, pra mim dá muito certo a foto, né? Nunca tive problema. Nossa, você é doido, tá? Mas assim, cada pessoa vai ter aquilo que dá pra ela. A gente conhece gente que vem de artesanato e dá super bem, a pessoa tá aí, ó, tá tocando a viagem ainda. Tem gente que trabalha de forma remota e tá dando super certo, a pessoa tá feliz e tá tocando, entendeu? E assim como teve gente que antes de sair da estrada conseguia já monetizar, já ganhar dinheiro com a internet, né? Como a gente falou, essa vida na estrada, na questão financeira, é muito particular. E a nossa realidade é essa, olha só, atrapalhando a filmagem. Amor! Você é filha de vidraceiro, é? Amor! Então, assim, a gente decidiu, a gente pensou, né? Falou assim, poxa,
mostrar a nossa experiência, né? O que a gente tá sentindo em tudo isso, como que tá sendo, né? Esse lado mais financeiro também, de como a gente tem se virado, né? Porque realmente, gente, o que a gente tem é isso, é o nosso trabalho, ou com a foto ou com o brigadeiro, não tem nada mais que entre, né? A nossa comunidade ali no Apoia-se, nos nossos melhores amigos, ainda é pequenininha, né? Então a gente também não pode contar muito com isso. Poxa, quem sabe serve aí de inspiração ou até mesmo de informação, né? Pra alguém que tem essa curiosidade, que tem esse interesse de saber como que funciona. E assim, é isso, a gente tá abrindo nosso coração pra mostrar pra vocês como tem sido esse nosso começo, essa nossa adaptação, esses nossos primeiros 3 meses, aí quase 4 já na estrada. Sim. Aí a gente vai trazendo também atualizações. Então, esse vídeo é justamente pra gente lançar o desafio pra gente mesmo, né? Hoje, que é 19/6/2023, a gente tem um valor em dívidas. Em quanto tempo a gente vai conseguir recuperar nossa vida financeira? Estando na estrada. Voltar pros trilhos, né? E se preocupando aí só com nosso dia a dia na estrada e tudo mais. E aí, se a gente tiver mais informações, novidades sobre essa questão, né? De como ganhar dinheiro na estrada, de como fazer para trabalhar, né? Sendo nômade, vivendo no motorhome, enfim, a gente vai atualizando vocês e falando. É isso. Mas é isso, a gente queria abrir mesmo pra vocês de uma forma bem real, assim, ó, é isso que tá acontecendo, é isso que é a nossa vida, não tem nenhum filtro aqui, nem nada, nenhum roteiro teve aqui, não, a gente também só não. foi abrindo o coração e falando aí o que vinha. Assim, esse vídeo é também uma forma de a gente se aliviar, né? É uma forma de a gente comemorar. Porque os últimos dias foram muito duros pra gente. Tanto que a gente falhou várias vezes em postar o vídeo nos dias certos. Foi essa última semana, foi dos 3 que a gente passou na semana, a gente só postou 1, né? Porque a gente tava tentando lidar com todas essas emoções, essa coisa, essa luta de vai fazer brigadeiro, não vai fazer brigadeiro. E aí a gente fez brigadeiro e foi muito bom. E aí, não sei aí até quanto tempo os brigadeiros vão estar com a gente aí, né? Mas bom, é isso. Eles já mostraram que eles podem voltar a qualquer momento. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente fica bem tranquilo, porque a gente sabe que realmente a gente tem opções e possibilidades, é só a gente ir tentando ver o que vai dando certo naquele momento, para aquele lugar, enfim. É isso. É isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal. E lembre, né, se você lembrou de alguém, né, que você acha que precisa assistir esse vídeo, compartilha, manda para outras pessoas. E comenta aí, em quanto tempo a gente vai conseguir recuperar nossa vida financeira. Quero ver. Vamos fazer. Eu vou fazer um pix de R$1 para quem acertar o bolão, tá? Eu tô muito ansioso aí Eu tô. para cenas dos próximos capítulos. Beijos.